Deixa eu voltar aqui. Bom, então hoje é aula 6. Nós vamos continuar falando sobre o PCN, que nós não terminamos, obviamente, da aula passada. Aula passada a gente falou um pouquinho sobre a LDB, enfim, né? Como surgiu o PCN. E aí, então, hoje a gente vai falar sobre para que serve o PCN, né? O que eu faço com esse cara aí? Vamos lá. Tudo bem? Depois, é claro, Adriana, antes de você me perguntar, eu encaminho, tá? Em PDF para vocês. Claro que eu não encaminhei, porque eu não sabia até onde a gente ia. Eu percebi. Não precisa me perguntar se eu vou encaminhar, porque é óbvio que eu vou encaminhar. Caminhou 6 slides, podia ter mandado tudo. Você viu? Foram só 6, 7 slides da aula passada. Eu falei, nossa, é que a gente conversou muito, a gente falou muito. E aí, enfim, quando a aula é boa, é assim, entendeu? Tiramos bastante dúvida referente à matéria anterior, né, Pro? Isso, não tem importância nenhuma, eu adoro, eu gosto muito. É participação de vocês, e vocês estão aqui para isso. Olha, se fosse EAD, eu não estaria aqui, vocês não estariam perguntando, estaria com um monte de dúvida, ia pesquisar na internet, na Infernet, ia ver um monte de coisa. Então, vamos lá. Para que serve? Qual é a função dos PCNs, né? Desses parâmetros aí curriculares nacional? Bom, na verdade, ele é assim, gente. Ele é um documento que orienta os professores para deixar tudo assim, mais ou menos igual. Tá bom? Quando a gente fala de disciplina, então, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, ela vai ser mais ou menos assim, eu posso mudar uma coisinha ou outra, vai depender, na verdade, da região, tá? Eu preciso adaptar. Não vai adiantar nada, por exemplo, eu utilizar exemplos de regionalismo do Acre em São Paulo. Eu não vou entender, na verdade, o que eles disserem, porque eles vão utilizar regionalismo. Algumas piadas que são paulistas não são cariocas e não são do Nordeste, assim como do Nordeste não são do paulista. E a gente não vai entender. Então, há necessidade, por conta de uma coisa chamada sociolinguística e também por conta de uma coisa chamada regionalismo, nós temos características ímpares cada região. Então, o PCN, ele orienta o professor, né? Ele tenta fazer com que as coisas sejam mais ou menos iguais, que é a normatização, né? Relativas às disciplinas de acordo com a região de cada um, certo? É para garantir aos educandos o direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. E aí a gente entra novamente nessa palavra. A palavra cidadania nos cerca, é como se fosse uma nuvenzinha em cima da nossa cabeça. Tá aqui, ó, exercício da cidadania, sobrevoando a nossa cabeça. E aí, então, eu te pergunto, aluna, o que é exercer a cidadania? Que eu já fiz essa pergunta aqui. E eu achei, essa semana, fazendo essa aula, olhando, pesquisando, estudando, porque eu gosto muito de trazer coisas assim, mais próximas da nossa realidade, ou de algumas reflexões, eu achei uma definição super legal para a cidadania, que é a seguinte: a cidadania, ela é uma ação individual que impactua no coletivo. Então, é assim, cada ato tem impacto na coletividade. Vamos pensar sobre? Vamos lá. Por exemplo, eu, Vanessa, tenho o hábito, porque eu tenho o hábito, não sei nem porquê, mas eu tenho o hábito, de jogar a latinha de refrigerante, de cerveja, de Coca-Cola, né, na rua. Porque eu penso que aquela latinha, daqui a pouco alguém passa e pega. Só que eu joguei a latinha num ponto de ônibus, tomando uma Coca-Cola. E aí, então, eu deixei a latinha lá no chão, joguei no chão, assim. E entrei no ônibus e fui embora. Mas quando eu virei a rua, começou a chover. Certo? Só que eu penso assim, e mais uma galera pensa assim.
Aí essa galera joga a latinha de refrigerante, de cerveja, de qualquer coisa no chão. O que vai acontecer com esse monte de latinha? Vai entupir os bueiros. Quando chove, aí vem o resultado. Exatamente. Então, a ação individual, ela impactua de verdade no coletivo. E isso, não jogar a latinha no chão, por exemplo, é um exercício de cidadania. Ou Eu seja, levar né, meu... a senhora compactuou com a enchente. Exatamente. E aí, o que aconteceu? O coletivo, aquele bairro, aquela rua, não precisa nem bairro, aquela rua, aquele trecho aonde eu joguei a latinha, aquela tinta no bueiro, junto com outros papéis, outros lixos que pessoas também pensaram da mesma forma que eu, entrou no bueiro, entupiu e aquela rua alagou. Pronto. Olha que bonito. Eu que fiz. Que orgulho, né? Não, né? Nenhum. Vergonha, né? Total. Então, assim, o meu ato individual, ele teve um impacto no coletivo. E isso é uma questão de cidadania. O exercício da cidadania, na verdade, ele faz parte de direitos civis, políticos, sociais. Por exemplo, eu tenho direito a me sindicalizar ou não. Eu tenho direito de votar em quem eu quiser, até de anular ou até de colocar no branco, né? Mas é um direito civil, de cidadania, tá? Eu tenho os direitos sociais de ir e vir, por exemplo, né? Isso tudo faz parte de cidadania também, tá? E também tem uma outra coisa que é interessante, que é uma tomada de consciência que a gente pode ter, que é o senso de pertencimento a uma sociedade. A hora que eu tomo consciência de que eu pertenço a uma sociedade, eu preciso mudar o meu comportamento perante porque a sociedade é o coletivo e eu sou individual, certo? Então, aí a gente tem que pensar no bem-estar, na segurança econômica, na vida civilizada. Vamos pensar em vida civilizada? 25 de março. Você acha que ali as pessoas são civilizadas? Você acha que ali as pessoas têm segurança? Tá bom, gente, não precisa nem responder. Entendi. Então vamos pensar assim, por exemplo, você está descendo a ladeira, saiu do metrô, desce a ladeira para ir para 25, certo? Você encontra a rua limpa ou suja? Suja. Você percebe que as pessoas esbarram em você ou elas são delicadas e pedem desculpa ou pedem com licença? Não. Elas esbarram em vocês e dane-se, não é isso? E aí a educação, que não é só uma educação, mas é uma questão de civilidade, de respeito ao próximo, né? De vida civilizada, ela se perde nessa situação. É a mesma coisa, e a gente já falou disso há um tempão atrás, eu falei com a Fabi, nada, eu falei com uma outra aluna do terceiro semestre, de que ela mora na cidade de Tiradentes. Olha que coisa interessante. Ela não morava na cidade de Tiradentes antes, ela morava na Penha, e ela disse que ela morava num bairro até que gostosinho ali na Penha, né? Uma regiãozinha boa ali da Penha. Então, ela foi morar na cidade de Tiradentes, porque ela se casou. E quando ela chegou na cidade de Tiradentes, ela percebeu que as pessoas não davam bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente sabe que a Penha é um lugar onde tem muito velhinhos e eles adoram conversar, né? Minha tia morava lá. E aí, então, eles gostam de ficar no portão de casa conversando, né? É uma loucura. E aí, ela disse que na cidade de Tiradentes, isso não acontece. E quando alguém faz isso, já olham com um olhar de estranho, de o que essa pessoa quer comigo, puxando assunto, tá querendo alguma coisa. Olha que coisa interessante, né? E na verdade, ela saiu de uma vida civilizada para uma vida não civilizada. Por que eu digo não civilizada? Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não se falam, as pessoas não têm empatia para o seu vizinho. Depois, quando a gente pensa, por exemplo, numa situação de estou passando mal, quem você vai chamar? Sua mãe que mora em outro município ou o seu vizinho que está do seu lado? Seu vizinho. Vizinho. O seu vizinho acaba sendo a sua família mais próxima. E a gente nem para pensar nisso. Né?
Enfim, mesmo hoje nós tendo o celular em casa, assim, Ainda depende do vizinho, né? então, porque a gente precisa ter uma vida civilizada. A gente, Sim. todo mundo, eu tô dizendo, né? Não só nós aqui. Mas é isso. Se eu consigo ter uma boa comunicação e uma boa relação com o meu vizinho, eu vou ter uma vida civilizada, pelo menos, né? Um pouquinho de segurança eu vou ter, né? Ó, vou dar uma saída, você presta atenção na minha casa, no barulho dos cachorros, enfim, né? Mas hoje em dia é difícil, né, gente? Cada vez mais. Mas deu para entender o que é o exercício da cidadania, o que é essa cidadania? Pro, fiquei meio confusa. Beleza. Em que parte você ficou confusa? Porque a gente falou o tempo todo sobre o indivíduo, quando ele tem uma ação que É ser reflete. coletivo, Pro? Então, não é ser. Acho que alguém tá batendo na porta aqui. Tá. Peraí, deixa eu ver. Não, não é. Acho que é meu WhatsApp que tá ligado. Pronto. Desculpa, vamos voltar aqui. Às vezes não é nem você ser o coletivo, e sim você fazer o seu, sem pensar em si no coletivo. Isso, é pensar no coletivo, mas a gente faz parte do coletivo. Porque Então, mas aí nem sempre o coletivo ajuda na ação que a gente está fazendo. No caso do exemplo que a senhora deu da Coca-Cola. Certo, da latinha. Isso. Mas, na verdade, assim, não foi combinado com o bairro de jogar lata naquele horário, naquela rua. Aí sim seria um ato coletivo. Mas é um ato individual, porque fazer o exercício da cidadania é se tornar um cidadão que vive em sociedade. Por isso que é o coletivo. Sim. O cidadão é único e a sociedade é o coletivo, certo? Então esse coletivo é porque você vive na sociedade. Isso você mesmo. é um ser coletivo. Não, você é um ser individual, mas que vive no coletivo, que vive na sociedade. Porque a sociedade é o seu bairro, por exemplo, é a sociedade. A rua onde você mora já é uma sociedade, uma mini sociedade. Você não convive com seus vizinhos, conversa com ele, bom dia, boa tarde, boa noite, o cachorro, né? Enfim, né? Pronto, ali é a sua sociedade, é o meio que você vive. Se você começa a jogar lixo na sua rua, seu vizinho vai se prejudicar, assim como então, você. Assim, sou um ser individual, mas convivo no meio coletivo. Exato, ele tem um impacto no coletivo. Né? Aí vai acontecer o quê? Você deixa o lixo na calçada, tá? Em dia que não passa o lixeiro. Rato, barata, mosca, pernilongo, enfim. Zoonose. Certo? Eu vou ligar para a zoonose. Por quê? Porque você acabou impactando a vida do seu vizinho, que faz parte do coletivo daquela rua. Porque não é só o seu vizinho que vai ter rato, barata, mosca na casa dele. O vizinho da frente, o vizinho do outro lado do direito, do lado esquerdo. Pronto. Na sua própria casa também, né? Sim, na sua própria casa também. Então, o ato de uma pessoa que reflete nas outras pessoas. Entendeu? É como você colocar, por exemplo, parar o carro numa saída de carro. Então tem a vaga aqui, você parou seu carro aqui. E tem um carro aqui parado. Como é que ele vai sair se seu carro está aqui? Você impactou o coletivo. Porque ele não consegue sair, o carro aqui do lado também não consegue, e aí? Isso é o exercício de cidadania. A hora que você pensa que você vai atrapalhar o outro, ou que a sua ação reflete no outro, isso é um exercício de cidadania. Outra coisa, ajudar alguém a atravessar a rua. Um velhinho, uma pessoa que é deficiente física ou deficiente visual, né? De repente você não ajuda. E aí, então, esse senhor está atravessando a rua com a bengala dele, abriu o semáforo no meio, e não terminou ainda de atravessar, e uma moto vem vindo em alta velocidade e vai aproveitar que abriu o semáforo e, ó, vai atravessar com tudo, vai até acelerar. Eis que se depara com o velhinho e acontece um atropelamento. Você poderia ter evitado.
Era só ter pensado naquele senhor. Entendeu? Isso é um ato que vai refletir no coletivo. Qual é o coletivo? O motoqueiro, os outros motoristas dos outros carros, vai parar o trânsito, né? Uma batida de carro não para o trânsito. E, normalmente, uma batida de carro é um ato individual que reflete absurdo no coletivo. Aquela placa, nunca fecha o cruzamento também. Também, meu amor. Sinto que a Fabinha hoje fechou um cruzamento. Não. Ai, que bom, Fabinha. Ai, é tão ruim quando a gente acaba fechando de alguma forma o cruzamento, que nem aqui na porteira do 15. Meu Deus, que horror que é. Mas, enfim. Bom, por que a gente trabalha tanto cidadania com as crianças? Para elas serem civilizadas. Para elas terem essa vida civilizada. Para elas fazerem parte desses direitos civis, políticos e sociais, né? Para ela tomar consciência de que o ato dela vai refletir no do colega ou no dos colegas, porque aí é o coletivo, né? Então, ela precisa ter essa consciência desde pequena. Então, é importante, claro que seria maravilhoso, se nós conseguíssemos chegar com esse exercício da cidadania, fazer uma extensão até a casa da criança. Isso seria mágico, gente. Isso seria utópico, né? Utopia pura, né? Mentira, assim, tipo alienação. A professora fumou maconha hoje e tá, assim, achando que vai, né? Só que não. Seria maravilhoso fazer essa extensão de exercício de cidadania até os pais, né? Porque normalmente acaba se perdendo esse exercício de cidadania com a vida social, aquela primeira que a gente teve na vida, que é a família. Minha mãe faz assim, eu também faço assim. Afinal de contas, eu copio quem? Eu sou espelho de quem? Do meu pai e da minha mãe, das pessoas que convivem ali ao meu redor, né? Pertinho de mim, certo? Então, a gente tem que tomar um cuidado com a nossa ação como mãe, como professora, né, como tia, como pessoa, como gente, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, certo, amores? Tudo bem aqui? Exercício da cidadania? Sim, Pro. Sim. Maravilha. Entendeu, Fabi? Eu preferi. Estou esperando a minha mãe mandar uma mensagem que ela foi fazer hoje o teste de Covid, claro. Né? Ai, santo dia, meu. Mas vamos lá. Embora não seja obrigatório, os PCNs servem como norteadores para os professores, coordenadores e diretores, que podem adaptá-los às peculiaridades locais. Lembra que eu falei para vocês do regionalismo, dos textos seriam mais interessantes, X textos no norte e nordeste, Y texto no sul e no sudeste, e por aí vai. Essas adaptações, elas podem ser feitas porque ele não é engessado, o PCN, sabe? Quando você pega o PCN na mão, esse livrinho aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Esse aqui, eu tinha ele aí até então, ele é amarelo, na verdade, ele não é branquinho, não, a não ser que tenha mudado a cor também, né? Mas quando a gente pega o PCN na mão... No semestre passado, a senhora mandou pra gente, lembra? 1, mandei? 2, 3, em PDF. Pera só um minutinho, gente, que acho que tem um gatinho preso no meu quarto, peraí. Não é um gatinho? É um cachorrinho? O que você estava fazendo lá dentro? Vocês estão demais hoje. Tô achando estranho. Gatinho normalmente abre a porta. Era meu cachorro. Então tá bom. Vamos lá. Então, gente, você falou que eu mandei o ano passado para vocês? O PCN? Eu tô procurando aqui, porque eu acho que não foi PCN. Era muitas. Não era PCN, né? Parâmetro. Sim, mas eu acho que eu mandei para vocês o... É um azul, um amarelo.
Acho que era 1, 2 e o 3. Referencial Curricular Nacional, não é isso? Foi esse mesmo. Não foi PCN, não. Não foi PCN, porque PCN a gente está mudando esse ano. É verdade. É o Referencial Curricular Nacional. Foi esse que eu nem encaminhou. São 3 volumes. Ô, professora. Diga. A Tainá me chamou aqui e falou que não entrou na aula hoje, porque a mãe dela passou mal com pressão alta e ela está no hospital com a mãe dela. Ai, meu Deus. Vou avisar, tá bom? Tá bom. Falar para ela, pegar um atestado para ela poder mandar depois, comprovante de que ela estava acompanhando a mãe, para depois mandar e a gente abater, porque ela faz um tempinho que ela não entra em sala. E ela tá mesmo atestado de acompanhamento, né, Pro? Isso aí. Vou falar para ela. Ajuda muito. Diga-se de passagem. Acho que foi referencial curricular nacional que a gente estava vendo ano passado, Dri, mas que também a gente trabalha com essa parte de, não de disciplina, ali é o que trabalhar em sala de aula com cada um daqueles anos que a gente trabalhou. Foi isso. Aqui não, aqui a gente está falando sobre currículo. Quando a gente fala da palavra currículo, a gente vai pensar não no nosso currículo, Vita. Uhum. A gente vai pensar em disciplina. Entendi. Tá bom? Ô, professora, os Diga. PCNs, eles estão dentro da BNCC? Eles, da BNCC, sim. Eles estão dentro dela? Estão sim. Todos eles são linkados ao BNCC. Certo. Porque o BNCC, gente, ele é a base, né? Então, assim, tudo sai dele, tudo entra nele, tudo passa por ele. O BNCC tem que saber de cor e salteado mais um pouco, né? Mas não se preocupem, assim, na boa, gente, porque senão a gente vai pirar o cabeção, pensando nessas legislações todas, nessas organizações, esses parâmetros, nessas normatizações, enfim. E não é bem assim que funciona. É que vocês precisam entender como que esses currículos, essas disciplinas, acontecem nas escolas. Certo? Ai. Isso. Vamos lá. Os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, nada mais são do que uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e didática de ensino. Didática de ensino. A forma como eu ensino. Tá? Forma como eu ensino. A língua portuguesa, matemática, certo? Tudo isso. Geografia, história, línguas modernas e por aí vai, tá? Os objetivos, transformar o objetivo, porque, na verdade, assim, se a gente pensar quando a gente estudava, é muito diferente da atualidade, não é verdade? A gente percebe isso pelos nossos filhos, pelos estágios que vocês fizeram, pelos alunos que a gente dá aula, e a gente percebe que o mundo é outro. Ainda bem. O mundo é outro, porque as coisas mudam mesmo, né? Tem que mudar. Não dá para ficar comparando o antigo com o atual. Antigo, como a própria palavra já diz, antigo, certo? Você não vai querer uma tendência pedagógica tradicional do seu lado o tempo todo. Você não vai conseguir viver daquele jeito. Já mudamos, e muito. Ai, tá bem. Sou uma revolucionária. Ou quero ser uma revolucionária, porque acho que tem muita coisa para mudar ainda. Bom, esses parâmetros abrangem tanto a rede pública como a rede privada, conforme o nível de escolaridade dos alunos. Eu posso, observe a palavra, eu posso usar o PCN na escola particular? Posso, claro que eu posso, tá bom? Eu já falo aqui, né, tanto uma como a outra. Desculpa, não entendi, Dri. E aqui já até fala, né, tanto uma como a outra. Exatamente, mas eu posso usar como eu posso não usar também, tá bom? Isso depende da escola, depende do que eles querem, tá? Sem problemas também disso acontecer. Ninguém vai pirar, surtar. Porque se eu não tenho PCN, por exemplo, é sinal de que eu tenho uma abordagem didática diferente. Nossa, qual seria essa abordagem didática diferente? Apostila. Tá bom? Apostila.
Agora, quando que eu tenho PCN? Quando, na verdade, eu tenho um livro didático que não é apostila. Aquele livro que a gente tinha que comprar, lembra? Que a gente tinha que comprar o volume 1, 2 e 3 quando era ensino médio? Ou que era volume único para os 3 anos de aula? Então, esses colégios que são apostilados, eles não utilizam do PCN. Eles não utilizam, na prática, o PCN, mas na teoria, se você pegar o embasamento teórico deles, a abordagem pedagógica, a didática de ensino, objetivo e conteúdo, você vai ver que aparece lá a palavra PCN várias vezes. Por quê? Porque se eu sou chata, eu sou pedagoga chata, pedagoga nada para fazer, porque eu não consigo trabalho, eu estou desempregada, sei lá, mas eu sou chata antes de qualquer coisa, eu vou até a escola do meu filho e eu quero ver. Vocês se baseiam no PCN? Assim, tipo, essa pergunta, assim. E o BNCC? Sabe assim? Joga essa pergunta. E aí a direção, claro, já se liga que tipo de pai e de mãe é, e já dá a resposta certa. Entenderam, né? Muito bem. Olha quem eu trago aqui. Fala, Adri. Não entendi. Ótimo. Você e todo mundo. Então tá bom. O silêncio me diz que entenderam. Vamos lá. Olha quem aparece aqui. Tendências pedagógicas. Nossa, que beleza! Nós já vimos isso, não vimos em algum tempinho atrás? Uhum. Sim, professora. Sim, Maravilha. professora. Eu trago rapidinho para vocês um resumo aqui, porque o que isso tem que relação tem esses métodos de ensino com o PCN? Alguém pode, tipo, me responder? Professora, repete de novo, por favor, a pergunta. Ok. A pergunta é: que relação tem o PCN com as formas de ensino? Mas eu já fiz, você Já fiz tudo isso. Para falar a questão da organização dos conteúdos? Muito bem. É que, na verdade, a gente vai trazer aqui um pouquinho da história para vocês entenderem a evolução, revolução e mudança de parâmetros curriculares, de currículos de disciplinas que aconteceram durante todo o ano até chegarmos agora no PCN, né? Quando a gente fala da pedagogia tradicional, a gente vai lembrar que as aulas eram expositivas, de que os professores davam muitos exercícios de fixação, de que haviam muitas cópias, leituras, eu vou pensar em uma leitura mais mecânica. Memorização, né, Pro? Isso, memorização, repetição. Muito conceito das coisas, somente o conceito, assim, o que é isso? Isso é X. E não tentar aplicá-las no dia a dia, né? Então, na verdade, ela tem um ênfase em vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. É só isso. É aonde a gente fazia pergunta assim, na sala de aula, numa matéria que a gente não ia bem ou não gostava, tipo física, química, tipo matemática, sei lá, uma educação do segundo grau. Onde eu vou usar isso, professor? E o professor arrogantemente respondia, na minha prova. Mas assim, no dia a dia, onde eu vou usar a equação do segundo grau? Não é? Para que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Quem é esse cara? Por que eu preciso saber o valor de π? Por quê? Por que eu preciso saber a oração coordenada subordinada? Quando a gente fazia esse tipo de pergunta, naquela época, é porque a gente não conseguia associar aquele ensino, aquele tema, com a nossa realidade. Mas onde que eu uso essas coisas no dia a dia? Para lavar uma louça, eu preciso saber o valor de π?
Para eu trabalhar, sei lá, como recepcionista, eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Não. Então, por que eu vou aprender isso? Entendem? É quando a gente achava muito distante aquilo que era ensinado na nossa realidade. Porque o professor, ele só fazia isso. Ele ensinava a matéria e, ó, dane-se, eu estou ensinando. Você que aprenda aí, porque você precisa passar na minha matéria. Você precisa fazer a prova. E você precisa ir bem, ou não. Certo? Então, isso era a tendência pedagógica tradicional. Tá? Onde o professor não estava preocupado com o aprendizado em si do professor, do aluno, quer dizer. Ele precisava... Poderíamos nem ter dúvidas, né? Nada. Era assim, alguma dúvida naquele tom militar? Vai pesquisar e procura em casa. Não retomava os conteúdos, né? Exatamente, mas imagina que ia ter revisão antes da prova. E até por uma questão de má conduta do profissional, porque ele não era formado em pedagogia, ele não era formado em matemática, ele não era formado em nada. Ele era apenas uma pessoa muito experiente de vida. Lembre-se que na pedagogia tradicional, os professores eles eram velhos, porque os velhos têm mais experiência, de fato. De fato. Mas por quê? Porque o currículo dessa época, o que eles aprendiam? A oratória. O que era a oratória? Falar bem em público. Por que um cara, porque as meninas não estudavam, por que um menino ia para a escola aprender oratória? Ou aprender a falar bem? Quem é que fala bem na vida, assim, gente? Tipo, nossa, ele fala bem, então ele deveria ser político. Muito bem, alunas. Político. Então, o aluno, ele se formava nessa escola tradicional para ser político, para falar bem diante do público como dono de uma indústria, gerente, diretor. Ele não pensava baixo. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar na indústria que houve, naquela revolução industrial que aconteceu, aquelas pessoas que trabalhavam no setor de fabricação mesmo, ai, que é o nome certo? De colocar a mão na massa, Gente, me ajuda aí. Ai, como que é? Dos industriais, nada... Nada... Ai, na fábrica, dentro da fábrica, na linha de produção. Achei. Na linha de produção, essa pessoa não precisava ter voz. Precisava? Precisava saber oratório? Tinha que mostrar serviço. Isso mesmo. Então, por que eu vou ensinar oratória para um cara que trabalha numa linha de produção, gente? Para ele saber falar? Tem até um vídeo, né, do Charlie Chaplin que ele fala isso aí, né? Perfeito, isso mesmo, né? Se eu ensino esse cara a falar, de repente ele começa a querer coisas, observar coisas, conversar com as pessoas, e aí então eu consigo fazer com que um grupo de pessoas peça ou faça um requerimento de alguma coisa, algum direito para eles. Então eu não vou ensinar as pessoas mais pobres a pensarem ou a ter uma boa oratória. Entendeu? Então, o currículo da pedagogia tradicional era oratória e lógica. Matemática lógica, cálculos lógicos, não. Alguma coisa de lógica. Porque ele precisava fazer as contas. Não é verdade? Eu preciso ter um raciocínio lógico. Eu preciso contar rápido, pensar rápido, fazer conta, subtração, divisão, multiplicação rápida. Porque eu somo e eu multiplico os meus lucros para não dividir. E aí, quando eu tenho alguma perda financeira, eu tenho a subtração, certo? Então, havia necessidade de ter esse cálculo lógico, esse pensamento lógico, né, para eu ir bem na vida. Por que o cara da linha de produção precisa ter esse ensinamento? Ele não vai usar.
Ele não tem dinheiro? Ele consegue contar até 10, tá ótimo, é o que ele ganha. Entendem? Entendem o quanto é importante as pessoas estudarem? E o quanto o ensino, a educação, ela é revolucionária? De verdade? Né? Muito interessante, né? Bom, claro que depois da pedagogia tradicional, a gente acaba tendo a pedagogia renovada. Vamos pensar que a pedagogia tradicional ela não foi assim, ela foi até 1900 e não sei quanto. Acabou esse ano, no ano seguinte, a 1º de janeiro, inicia-se pedagogia renovada. Não, né, gente? Não é assim, tá bom? A pedagogia renovada, deixa eu só ver uma outra coisa, que ela é parecida com a escola novista ou escola ativa. Elas estão todas muito ligadas. Desculpa. Então, aqui eu trago como uma pedagogia renovada. Então, entende-se que há algumas correntes ligadas à pedagogia renovada, como a escola novista, certo? A escola novista, ela vai pensar que a aprendizagem, ela é subjetiva. Cada um aprende de uma forma. Então, aqui a gente não vai trabalhar no currículo a oratória e a lógica. A gente vai trabalhar outras coisas. Claro, porque trabalhar só a lógica e só a oratória, não, eu preciso trazer outras coisas também. Tanto que a escola novista, ela pensa que o ambiente, a escola, a sala de aula, ela tem que ser estimulada para o aluno. Ela tem que ser um ambiente estimulador. Tá? Aí, aqui nesse caso, já que o ambiente ele é um estimulador, o professor, ele é aquela pessoa que facilita o aprendizado desse aluno. Tá bom? Então, ele acaba pipocando em vários lugares da sala de aula. Ele não é aquele que fica no tablado lá em cima, sentado, falando, e o aluno sentado com a caneta na mão, escrevendo tudo que o professor fala. É diferente. Aqui na escola renovada, escola novista, enfim, o nome que se dá, escola nova, né? A gente tem várias formas diferentes de olhar para a criança e de olhar para o currículo dessas crianças, tá? Por quê? Porque aqui há uma valorização também do indivíduo, dele ser livre, ativo, social. Tá vendo como eu já tenho um outro olhar para a criança se socializa. E na escola tradicional, ele não se socializa. Ele vai se socializar em que momento? No intervalo e olhe lá. Porque diga com quem andas que eu lhe direi quem és. E por aí vai. Essa frase que eu acabei de dizer, por exemplo, ela é muito da época da pedagogia tradicional. Porque o conhecimento, ele não era científico, gente. Ele era um conhecimento do senso comum. Tanto que os professores não eram formados, lembra que eu falei para vocês? Eles eram normalmente mais velhos, porque eles tinham realmente mais experiência de vida. Aqui, na pedagogia renovada, na pedagogia, enfim, escola novista, a gente tem psicólogos pensando sobre. A gente ainda não tem pedagogo. A gente ainda não tem alguém formado em geografia, em história, em sociologia, em letras, em matemática. Tá bom? Aqui a gente tem médico, advogado, psicólogo. Psicólogo não com essa cara de psicólogo, mas um psiquiatra, que aí é o médico, né? Então, a gente já tem alguém que é formado dentro de sala de aula. Então, por isso que o olhar para a sala de aula e para a criança já mudou. Tá bom? Tudo bem, gente? Sim, Pro. Tudo bem. Bom, claro que depois... Pro. Oi, pode falar. Então, na renovada, o professor ele passa a ser o facilitador. Isso. Não o mediador. Então, o que é para você mediador? Que media, que repassa os conhecimentos. Só isso. Não. Agora, né?
forte na minha mente, Vanessa. Eu quero dar cãibra no seu cérebro, filha. Eu estou imaginando isso mesmo. É, né? Não, o mediador é aquele que media, é aquele que está entre o conhecimento e o final dele, que seria o aluno, tá? Então, eu tenho conhecimento aqui atrás de mim, só que tem um aluno que não sabe nada. Então, o que eu vou fazer para esse conhecimento chegar ao aluno? Eu medio esse conhecimento, tá bom? O facilitador, que eu ainda tenho um certo incômodo a falar de facilitador, porque o meu facilitador, às vezes, é diferente de facilitadores por aí afora. Vamos pensar. Facilitador não é aquele que vai deixar as coisas fáceis. Facilita, né? Isso. O que muita gente pensa, que o facilitador é que ele vai deixar as coisas fáceis. Não é fácil de você, não é... Eu penso assim, quando eu chego numa sala de aula, eu tenho um nível, ou eu tenho vários níveis dos alunos. Eu nunca vou fazer com que os meus alunos regridam, ou fiquem estacionados ali. A minha ideia como professora, como educadora, é da evolução, deles melhorarem, deles crescerem, certo? Quando algumas pessoas pensam que o facilitador é aquele que vai te ajudar de uma forma muito simplória a melhorar, a ponto de, na verdade, melhorar só nas coxas, melhorar só na prova, melhorar só numa notinha, isso, para mim, perde-se esse sinônimo de facilitador. Porque eu acho que o professor, como facilitador, é aquele que te ajuda a entender as coisas. Que é bem diferente de facilitar. Assim, de facilitar como quase deixar a resposta em marca d'água. Sabe, assim? Ai, eu fiz um xizinho bem de leve aqui, espero que você veja. Isso é marca d'água, né? Não é isso. Eu não vejo um facilitador, professor facilitador, dessa forma. Eu vejo que ele vai traduzir um enunciado quando você não entende, traduzir uma palavra quando você não sabe o sentido dela, o significado, o sinônimo. Entende? Te nortear a fazer as coisas, o que você pode, o que você não pode. Olha, é melhor você virar pela direita do que pela esquerda. Olha, agora você pode virar para a esquerda, tá? Então, assim, eu acho que o professor facilitador, ele norteia. O mediador, ele está entre o conhecimento e o não conhecimento, né? E aí, então, ele vai fazer esse intercâmbio entre uma coisa e outra. A forma como ele faz esse intercâmbio, aí sim a gente pode classificar como um professor facilitador ou não. Entendeu? Ou eu falei demais e não falei nada. Ou eu falei muita coisa. Não, deu para entender, professora. Eu tenho muito medo de falar um monte de coisa, ninguém entender PCN, sabe? PCN. Entendi, Pro, obrigado. Não, beleza. Que aí é seu osso, né? Se eu estiver falando muito, vocês me cortem. Professora, volta. Bom, então vamos lá. Nós tivemos essa educação tradicional que... oratória, e aí então vinha a lógica. Depois a gente veio com essa escola novista, que deu uma balançada brusca na educação, onde a gente teve aí que um olhar diferente para essa criança, onde esse professor ele facilita o aprendizado dessa forma como eu acabei de falar, né? E em seguida a gente tem o tecnicista. A educação tecnicista, na verdade, ela é inspirada em behaviorismo, né? O behaviorismo, que é a parte da psicologia que vocês devem ter visto, ela aparece aqui. Só que ela aparece aqui de uma forma muito mecânica. Porque quando a gente fala de escola tecnicista, eles pensavam em modelar o comportamento dos alunos, certo? Então, na verdade, eles querem formar pessoas
escola tecnicista, técnica, né? Eles querem formar as pessoas para o mercado de trabalho. Lembra das fábricas? Eu tenho fábricas enormes, eu tenho aparelhos enormes, mas eu não tenho uma pessoa, uma minha, para manusear esse equipamento. O que eu faço? Trago de fora ou ensino alguém aqui? Ensino alguém aqui, vai pagar metade. É mais barato. Economiza, né? Sim, muito, né? É muito mais barato. Porque além de pagar a estadia para o cara vir de lá para cá, morar aqui, né? Eu tenho que pagar a qualidade de ensino, a qualidade dele, a qualidade do trabalho. A ponto que, se eu abrir uma escola, falar assim, gente, estou precisando de, sei lá, torneiro mecânico, certo? Ótimo, então eu vou ensinar aí umas 3, 4 pessoas a ser torneiro mecânico e depois a gente, então, escolhe quem será o melhor torneiro mecânico para, então, trabalhar na sua empresa, beleza? Beleza. Olha, que muito mais barato. E eu pago aí, sei lá, uma graninha, e ele vai achar o máximo e pronto. Entendeu? Então, na verdade, a escola tecnicista dessa época, ela era para formar indivíduos para suprir a mão de obra daquela época. Então, o currículo que a gente está falando, né, que a gente não pode perdê-lo, né, de vista, as disciplinas, elas eram técnicas. A aprendizagem e abordagem aí de ensino, ela era uma abordagem, não vou chamar de pedagógica, apesar de que ela é o ensino, né, por isso que é pedagógica, mas assim, ela era muito rígida. Ela era fazendo e aprendendo, mas não tinha uma parte teórica antes. Então, eu tinha que aprender ali naquela hora e não errar, né? Ela era muito rígida, né? Porque era de acordo com as exigências daquela sociedade industrial daquela época, né? E com aquela tecnologia que estava chegando. Aquela tecnologia da década de 70. Vamos pensar em hip, boca de sino, vamos pensar em poesia concreta, vamos pensar de que a cerveja chegou aqui no Brasil, vamos pensar de que a maconha também chegou, vamos pensar tudo isso que é muito distante de uma tecnologia, aonde eu tenho já rádio, TV, telefone, década de 70. Quem nasceu em 70? Eu nasci em 76. Já tinha telefone, já tinha carro. 76. Que ano você nasceu, ô bebê? Eu, 76. Ai, bebê, é minha idade, bebê. Eu sou de julho. Que fofa, você é de julho? Aham. Que dia você é de julho? 12. 12. Eu sou quase um mês antes. É, de junho, né? Eu sou de Gêmeos. Ai, que linda. Credo. Dia 8. Eu adoro a cor azul e verde de roupa. Tá bom? Hashtag fica a dica. Nossa, que dieta. Ai, tô brincando, minha imaginação. Que é isso? Suculentas ainda. Oi? Suculentas. Suculentas. Mande. Vou dar. Aliás, tem as suculentas aí para vocês. Tô aguardando até hoje minha muda. É mesmo? É. Então tá. Guardando. E aguardando. Depois eu arranjei uma outra. Depois eu falo com vocês. Da mudinha da. Que não é momento para isso. Bom, vamos lá. E aí, então, entender essa parte do tecnicista? Então, eu não formo pessoas para elas serem pessoas, para pensar na cidadania, por exemplo, nesse exercício da cidadania. Eu não tenho esse pensamento. Na década de 70, quando tinha o tecnicismo como ensino, a gente tinha o oposto disso. Não existia ainda esse pensamento. Trabalhar, né? As pessoas estavam pobres, passando fome. Elas precisavam de trabalho. E aí, então, elas tinham que estudar para trabalhar e aí, então, ganhar dinheiro. No meio dessa época, esse pensamento de que eu preciso estudar... As empresas até
As indústrias até pagavam, né, curso para manter a pessoa, né? Na década de 70, Tinha, olha, na década de 70 eu não acredito muito, não. Eles são muito rígidos, muito rígidos, fizeram. Tá, mas é aquela pessoa que não tinha condições, fazia como? Então, tipo, vai trabalhar de qualquer coisa, filha. Professora, Tinha dificuldade. Não vai estudar, não vai. Fala, amor. Eu estava vendo uma reportagem, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que como as pessoas que estavam fazendo faculdade não estão conseguindo mais pagar, que diz que daqui a 5 anos vai faltar profissional no mercado. Você ouviu falar sobre essa possibilidade? Olha, amor, eu diria para você que já temos falta de profissionais no mercado. Acho que daqui a 5 anos a gente terá uma falta, assim, de alguns profissionais específicos no mercado. E um deles é o professor. Por que eu acho isso? Porque, se nós pararmos para pensar nessa pandemia que nos fez pensar em tanta coisa, os professores, nessa aula aqui, ó, que eu estou dando, por exemplo, eu posso dar essa mesma aula para 200 pessoas. Eu posso dar essa mesma aula para 700 pessoas. Eu posso dar essa mesma aula para o Brasil inteiro. É só vocês estarem aí, linkadas, acessando o Meet, e eu liberando para vocês entrarem. E isso aconteceu em muitas universidades, que é a aula nacional, que eles chamam. Na FATEC, na Unip, na Unicamp, na Unixul, e em algumas outras universidades, muitos professores foram demitidos agora no final do ano, porque eles foram substituídos por esse único professor que vai dar a aula de sexta-feira, que é a aula nacional. Então, eu vou pegar todos os alunos, por exemplo, sei lá, gente, que faculdade teria no Brasil todo? Tem alguém falando comigo? Não? Tá. Porque se alguém levantou a mão, eu não estou vendo. Tá? E se alguém quiser falar, pode entrar falando. E vamos pensar numa faculdade nacional, que tem em todos os lugares. No norte, no nordeste, enfim. Essa faculdade, ela tem uma aula chamada de aula nacional, que o professor entra às 7h10, começa a dar a aula e vai entrando os alunos de todas as regiões do Brasil. É aula dada. Ele está dando aula. E isso aconteceu muito. Por quê? Porque, por exemplo, as ETECs e FATECs, elas não podiam contratar professor e nem demitir. Tinha que se usar os mesmos professores que tinham na casa. Na casa contratados. E aí, então, tinha que fazer assim, mas o professor, ele saiu ano passado, eu não tenho professor para essa disciplina. Você pode dar aula dessa disciplina esse semestre? Ah, eu posso, é online, para mim tudo bem, tranquilo, eu estou em casa, eu faço as coisas. Beleza. Muitos coordenadores começaram a dar aulas também dentro das universidades, porque não tinham professores capazes ou, enfim, não tinha professor para colocar no lugar daquela disciplina. Outra coisa, no meio do ano passado, nós estávamos muito indecisos do que ia acontecer. No meio do ano passado. Porque a gente não sabia se a gente ia voltar presencial, EAD, se ia continuar, se ia ser remoto, online, ao vivo, sei lá, que modo que ia ser. Então, ninguém demitiu ninguém. E quando houve demissão, como na Unixul, houve a demissão de 500 professores. Muita gente. O que aconteceu no semestre seguinte dessas demissões? Muitos professores ficaram com carga cheia. Então, um professor dava, sei lá, 3 dias de aula para a mesma turma. Então, imagina eu entrar aqui 3 vezes, gente. 3 dias da semana. Mas vocês vão cansar de mim, né? Na boa, né? Mesmo tendo essa voz sexy que a filha da Val falou.
Mas é que cansa, porque a aula é quase a mesma, né? Mas o assunto muda, mas a cara é a mesma. Oi? E aí, então, isso aconteceu. Então, eu acredito, Helena, de que vai acontecer, sim, daqui a alguns anos. Alguns cursos já não têm mais procura. E digo que o curso de letras é um deles. Por exemplo, na PUC fechou o curso de letras. Faz 3 anos que não tem abertura. E isso eu diria que é muito triste. Mas muito triste mesmo. Certo? Tudo bem? Responde. Tudo. Então, isso, professora, eu fiquei pensando, você falou que muita gente trancou as faculdades do ano passado, desse ano, não tem dinheiro para pagar, então, portanto, vai ser difícil. Algumas profissões não vai ter demanda no mercado, porque não vai conseguir, né, ter qualificação. É isso mesmo. Sabe o que eu pensei agora também, Helena? De que muita gente vai acabar fazendo técnico, que é mais barato, mais rápido. Eu não vou perder 4 anos. Eu vou perder 1,5, 2 no máximo. Porque até os cursos tecnólogos que haviam aí, uma época, era moda, tecnólogos, né? Eles também se difundiram aí. Eles já se perderam. Oi? É tecnólogos que fala, não é tecnológicos? Não, tecnólogos, que são cursos de 3 anos. Não eram muitos, não. Mas esse tecnólogo, hoje ele não tem campo. Porque o graduado, que é a faculdade, ele substitui e ganha-se um pouquinho mais, pouca coisa, mas tem uma experiência muito maior. E eu tenho o técnico, que faz um curso de 1 ano e meio, 2 no máximo, e que ganha metade de um tecnólogo ou até R$1.000 a menos. Entendeu? Então, para a empresa, é muito interessante eu contratar o técnico do que um graduado, certo? Mas tem empresas que precisam dos dois. Então, eu acho que daqui uns 5 anos vai bombar técnico. E aí a gente vai entrar nas escolas técnicas. Não é o tecnicismo que nós estamos falando, tá? Não é o mesmo, porque a parte pedagógica toda, ela já foi arrumada, ajustada. Apesar de que diretores e coordenadores das ETECs e das FATECs, eles fazem uma pesquisa na região que eles estão para saber qual é o curso que precisa para poder colocar mão de obra. O que mudou, na verdade, do tecnicismo educacional da década de 70 para 2020, 2021, na verdade, é que nós não temos aqui um molde de comportamento humano. Só isso. Outra, a gente tem a parte teórica e a parte técnica. Tá bom? Ele continua sendo provedor de uma formação de indivíduos para o mercado de trabalho. Tá? E que ainda segue as exigências, da sociedade industrial e da tecnologia. E hoje, mais tecnologia ainda, né, gente? Porque pensa, quanto que vocês precisaram se adaptar e se organizar e estudar para acessar o Meet, para acessar até Sponte, que foi difícil por muitas vezes, e até semana passada ainda era, né? Que muita gente teve problema para acessar o Sponte, né? Então, tudo isso faz parte desse conhecimento, dessa escola técnica que a gente está falando. E aí, olha o rolê que a gente deu, né, Helena? Por conta de uma pergunta. A gente foi e a gente voltou, né? A gente foi 5 anos na frente, né? E a gente voltou na década de 70. E nós estamos falando de algo de 2021. Olha que louco que é isso, né? Uma coisa interfere na outra, né, professora? Total, o passado, né? O meio e o futuro, né? Total, né, Helena? Total. Pensa, por exemplo, nos seus filhos, de repente, eles não querem fazer uma faculdade, eles querem fazer um técnico.
Por conta do dinheiro mesmo, né? Porque, de repente, eles querem trabalhar e eles mesmos querem pagar os cursos dele, né? E aí, pronto, vai fazer técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico, sei lá, algum técnico aí. Que é super válido, mas tudo depende do técnico que ele vai fazer. Tá bom? Verdade. Mais barato, né? É. Mais rápido. Mais rápido. Porque, assim, se você pensar em valores fechados, quanto você vai gastar em 4 anos e quanto você vai gastar em 2? É bem menos, né? Tem faculdades e escolas que fazem o pacotão, por exemplo. Ah, custa, sei lá, 20 mil reais, 20 meses. E aí se divide. Certo? 100 conto por mês. É essa a divisão que eles fazem. Ou você termina antes de pagar. E aí, depois de 6 meses, você ainda continua pagando aí o seu curso técnico. Que não deixa de ser um financiamento aí, tá? Mas, enfim, existem N situações, N formas de vocês conseguirem pagar um curso técnico para as pessoas hoje em dia, né? Existem N formas de pagar aí esse curso técnico, certo? Bom, saindo da tradicional, da escola novista, da tecnicista, a gente vai entrar na pedagogia libertadora. Que esse nome, ele dá, assim, uma ideia de, nossa, vou longe, vai nada. Vai nada. Liberdade, né? Nossa, total, né? Mas, na verdade, quando a gente fala da pedagogia libertadora, a gente vai pensar num cara bem importante. Começa com P e termina com Freire. Paulo Freire. Alunas inteligentes em sala de aula, muito bem. O que nós temos de diferente na pedagogia libertadora? Eu não vou pensar no Paulo Freire, eu só fiz o link, tá? O que a gente vai pensar de diferente, vai encontrar de diferente na pedagogia libertadora das outras? A gente tem uma preocupação com a formação da anatomia intelectual do sujeito. Nossa, olha que nome bonito que eu falei agora. Nossa, nem sei se eu vou conseguir repetir esse nome. Vamos lá. A gente vai se preocupar com o que essa criança, ou esse sujeito, né, ele vai pensar sobre as coisas da vida. Tá bom? Então, quando Paulo Freire trouxe a pedagogia dele, da autonomia, a pedagogia, como que é o nome? Do oprimido. Do comprimido. O oprimido e opressor. Isso, né? A gente vai pensar sempre numa roda de discussão dos temas que estão acontecendo atualmente. Ou que eles aconteceram há anos atrás, mas que eles refletem no cotidiano, no contemporâneo da época, né? Então, a gente vai pensar em discussões de temas sociais e políticos. Tá bom? Por isso que muita gente não gosta do Paulo Freire. Porque ele fala sobre sociedade, sobre socialismo, e ele fala sobre a política. Então, por isso que muita gente liga Paulo Freire a partidos que discutiam os direitos dos trabalhadores, por exemplo, tá bom? E faz esses dias eu tava mexendo na internet, aí eu comentei uma frase, um conhecido, né? Aí ele pegou e falou assim, Paulo Freire? Aí eu falei, Aí ele falou, Deus me livre. Aí eu peguei e falei, por que Deus me livre? Um ser crítico da nação. Aí eu falei, vamos falar sobre ele. Não, eu me recuso. É um ser crítico. Que bom então que é um ser crítico, né? Sim. O que é um ser crítico, né? É um ser pensante, né? Sim. É algo que é mudar, né? Transformar. Assim, eu posso opinar sobre N coisas, inclusive a política, e não necessariamente a minha opinião vai fazer uma coisa revolucionária. É que o Paulo Freire conseguiu fazer isso, né? Quando ele trouxe o estudo de caso dele, que foi
num ambiente com pessoas adultas, analfabetas, ele conseguiu alfabetizar, através dessas discussões que ele teve, da conscientização política de cada um deles, e através dessa consciência política ele conseguiu transformar a realidade dessas pessoas, aí sim ele era um problema para a sociedade. Porque eu faço com que essas pessoas que eram analfabetas a pensarem, peraí, mas você está trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, todos os dias, e você ganha só R$ 50 por dia? Puxa vida, né? Você acha que é bom isso? Pronto, eu coloquei uma pulguinha atrás da sua orelha e você começa a pensar sobre essa pulguinha. Essa pulguinha começa a andar. Aí eu ponho essa pulguinha no ouvido do outro. E aí o outro também começa a pensar sobre. E aí, então, eu acabo sendo um ser crítico. E crítico não está relacionado apenas em alguma coisa negativa, que é o que muita gente acha. Porque existem as críticas que são aquelas que nos agregam, que nos constroem, e não aquelas que nos destroem apenas, né? Que acho que é o que o rapaz acabou, infelizmente, não entendendo o que é um ser crítico, né? Eu fico super feliz em ser, certo? Uma outra coisa que a pedagogia libertadora traz, de diferente dos outros, é que o professor, ele é um coordenador das atividades que organiza e atua com os alunos. Olha aqui que interessante, que absurdamente revolucionário pensando na tradicional. Na tradicional, todos estavam sentados, o professor no tablado, em pé, falando. Meu Deus, coitado, não aguento mais a voz desse professor. Aqui na pedagogia libertadora, nós temos um professor que ele vai coordenar as atividades que organiza e que atua com os alunos. Então, na verdade, o professor, ele ora é professor, ora ele é aluno. O aluno ora é aluno, ora ele é professor. Existe uma troca aqui muito grande de conhecimentos. Não é só o professor que traz o conhecimento. Ou não é só o professor que fala, hoje nós vamos ver X coisa. O aluno fala, não, eu quero Y coisa. E tudo bem. Certo? É claro que, se a gente parar para pensar dentro de uma sala de aula, nem sempre dá para os alunos escolherem o que eles querem assistir, o que eles querem ver, o que eles querem aprender. Porque existe uma ordem no currículo, na grade curricular, que deve ser seguida. Não adianta eu explicar para você hoje sobre a letra A e a letra B, se você quer aprender sobre a letra V, sobre a letra Z. Ela está no final do alfabeto? Então, espera que eu vou chegar até lá. Certo? Então, tem coisas que não dá, mas tudo isso é negociável. Principalmente quando você tem esse joguinho de cintura. Tá bom? Dentro da pedagogia da libertadora, a gente tem algumas coisas bem interessantes, como a relação social do homem com a natureza e com os outros homens, que é uma coisa que a gente não vê dentro das outras pedagogias. Como que esse homem, essa pessoa, esse indivíduo, que ele já deixa de ser um aluno, assim, com esse nome de aluno, de que ele é um ser passivo, de apenas receber o conhecimento e nem pensar sobre ele, né? A gente tem aqui, na verdade, quando Paulo Freire fala sobre essa relação social do homem com a natureza, por exemplo, ele traz os problemas que acontecem quando os homens acabam mexendo de forma desordenada ou faltando até essa consciência da civilização, que a gente falou agora há pouco, dessa consciência de cidadania, fazendo com que a gente encontre os problemas e tentem resolver esses problemas. É a hora que a gente tem aí a relação social do homem com a natureza e com o outro homem, que é mais ou menos exercer a cidadania, só que com outro nome, tá bom?
há uma transformação desse homem, desse aluno, dessa pessoa, que é uma transformação social. Ele é um ser que faz parte de uma sociedade e ele tem aí, então, a consciência disso, que também está muito relacionado ao que nós falamos sobre cidadania e exercer essa cidadania. Certo, amores? Tudo bem aqui? Entenderam o que eu quis dizer? Sim, Pro. Então tá bom. Muito bem, alunos, que bom que vocês falaram. Bom, a pedagogia crítico-social, eu acho que ela está mais próxima do que a gente hoje compactua dentro de sala de aula. Apesar de que a gente tem algumas misturas aí, né, de essa libertadora, com a escola novista, com essa pedagogia crítico-social, né, que a gente tem aqui o aluno ou o indivíduo, que ele tem uma função social e política na escola, que ele tem um trabalho com conhecimento sistematizado, que ele quer colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação de luta social. Então, a gente tem aqui um olhar social muito maior para esse ser. É quando a gente percebe de que o aluno que passa fome, ele tem muito mais dificuldade de aprender, por exemplo. É quando a gente encontra o aluno que é classe A, classe B, de que ele tem prato de comida na mesa antes de ir para a escola, depois que ele chega da escola, e que ele tem um bom rendimento escolar. E aí, então, a gente tem aqui, nesse momento, né, a colocação de classes populares. E aí, então, a luta social, porque eu também tenho direito a estar no mesmo lugar da sociedade, ou desse aluno, desse homem, esse indivíduo, da classe A e classe B. Você tem, desde que você trabalhe para chegar lá, certo? Se você não nasceu lá, então você tem todo o direito de chegar até lá. De que modo? Roubando? Não. Você tem aqui uma consciência social de que é a luta de classe, que é estudando e melhorando de vida, certo? Entende que não basta ter como conteúdo escolar as questões sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que o aluno possa interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, né, que é a interação do conteúdo do currículo com a realidade concreta. Que eu acho que é isso que faz com que a gente trabalhe muito mais isso em sala de aula. Lembra que eu falei para vocês de que adianta eu ser uma recepcionista, como o exemplo que eu usei, né? E sabendo o valor de π. Para que eu vou saber o valor de π? Aqui na pedagogia crítico-social, ou a crítica histórica, enfim, tanto faz o nome delas, eles vão pensar sobre isso. Eles vão trazer para a realidade o que você estava aprendendo em sala de aula. Por quê? Porque há uma discussão, há uma função social, há uma função política dentro da sala de aula. Não estou falando de que aqui as pessoas levantam bandeirinha vermelha, amarela, sei lá que cor, tá bom? Não estou dizendo aqui de que as pessoas têm que ter uma bandeirinha para defender. Não estou dizendo nada disso, tá? Mas eu estou dizendo que se eu sou uma pessoa, eu tenho alguns direitos. Quais são esses direitos? Quais são os meus deveres? As minhas obrigações? Eu tenho um papel importante dentro da sociedade. É isso. Tudo bem? Entenderam, amores, essa parte? Sim. Sim, professora. Às vezes eu me sinto, né? A parte crítico-social com a outra, né? Desculpa, Adri, não entendi o que você perguntou. Às vezes é meio confuso entre a crítico-social com a libertadora. Porque as duas falas que fez questões de ações políticas, né? A diferença... Como pode, assim, ó, é isso que eu ia falar. Qual que é a diferença, assim,
Para mim saber. A grande diferença é que a libertadora, ela traz sempre essa discussão política e social para dentro da sala de aula. Tá bom? Em contrapartida, a histórico-crítica ou social, enfim, depende do nome que é dado, crítico-social, eles não falam só de política e de sociedade, do papel, né, que existe. Essa discussão, né? Eles trazem outras coisas, mas eles mostram quem é você na sociedade, que é diferente. Então, mas a política em si, ela também vem para a sala de aula. Também vai. Porque eles falam aqui da questão das questões, né? Das lutas sociais, né? Participação, essas coisas. Isso. Essa luta social aqui, ela não é a mesma até uma página 4, mais ou menos, do que a luta social ou a consciência política e social de que Paulo Freire defende dentro da sala de aula. Porque quando ele fala de pedagogia, alguém vai ler esse livro, Pedagogia da Autonomia? Eu vou ver se eu acho. Não. Se alguém vai apresentar. Não, né? Não. Quando a gente fala da pedagogia da autonomia, a gente está falando de pessoas que têm o seu direito de ir e vir, essa liberdade. E aí, então, essa liberdade de ir e vir, ela acontece porque as pessoas têm autonomia. Porque as pessoas pensam, têm função social, têm função política na escola, elas têm a função, a consciência de que ela é sujeito para atuar e transformar a realidade. Eu acho que o Paulo Freire, ele fez assim, ó, pum, vamos acordar, gente? Foi isso que aconteceu dentro da pedagogia dele. Galera, presta atenção no que está acontecendo em volta. A vida não é tudo isso de linda, não. Olha o que o cara fez ali, olha o que o outro fez aqui. Para acordar e lutar pelos seus direitos. E aí, então, consequente disso, vem a luta social. Tá bom? Então, a diferença é que uma busca o aprendizado numa discussão em sala de aula. Debate, por exemplo, em sala de aula, é uma discussão. Não é? Vamos trazer um tema aqui para a sala de aula, vamos discutir sobre? Vamos! Não é uma discussão? Não é parecido com isso aqui, ó? Pauta, assim, discussões de temas sociais e políticos? Sim. Tá bom? Eu vou pensar sobre isso. Só que hoje eu já olho com outros olhos para essa discussão que acontece dentro de sala de aula. É diferente do olhar que Paulo Freire traz. Apesar de que, quando a gente traz discussão em sala de aula, a gente quer que as pessoas incorporem essa função social e essa função política diante da sociedade, diante da sua opinião, enfim, diante dessa discussão. Tá bom? Porque nós somos isso, né? Ou nós não somos nada, somos uma pedra no meio do caminho. Não. Alguém é pedra aqui? Não. Uma árvore. Até uma árvore tem uma discussão política. Em torno dela. Certo? Tudo bem? Olha, 9,5, gente. Estamos arrasando. Passando rápido. Ai. Então tá. Vamos lá. Vamos às naturezas. A natureza do PCN, olha que coisa bonita, né? Na verdade, é para entender aqui o surgimento e para que ela serve, né? Situar esse PCN para concretizar esse currículo nacional aqui, né? E entender o porquê que o MEC quer aí os livros, os materiais didáticos, enfim, né? Então, vamos lá. Aqui o PCN, na verdade, ele estabelece algumas metas que devem ser orientadas pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura, tá bom? Que está relacionado à aquisição dos livros e materiais didáticos, a avaliação nacional, as políticas de formação dos professores. Quem manda nesse joguinho todo aí é o Ministério da Educação, tá bom? Então, ele que fala sobre os livros
que são distribuídos tanto para o Estado e também ajudam no da Prefeitura, tá bom? Mas principalmente do Estado, que aí então é abordado pelo PCN, sobre esse material didático, que pode ser apostila também, tem que passar pelo parâmetro curricular ou não. Lembra que eu falei para vocês? A escola, ela usa o PCN quando ela usa o livro didático, né? Quando ela usa a apostila, ela não usa o PCN, certo? Mas ela se baseia no PCN para não ficar muito destoado aí, porque a gente precisa seguir uma regra, ter um parâmetro, certo? Por isso que o nome é parâmetro. Às vezes a apostila em si já está dentro, né? De algumas coisas do PCN, né? Sim. A gente vai ver que muita coisa das apostilas, sim, faz parte aí do PCN, tá bom? Essas avaliações nacionais, a gente pode pensar até em Enem, mas existe o SAEB, o SARESP, certo? Que faz parte dessas avaliações nacionais, né? E as políticas de formação do docente. Por exemplo, lembra que existia antes o magistério? Não existe mais? Não. Né? Então, faz parte aí da política de formação de docente. Porque o magistério, ele era composto por 2 anos. E aí surgiu a graduação em pedagogia, 4 anos. Nossa, para ser a mesma coisa? Então, peraí. Aí, então, houve a necessidade de abolir um deles. E aí, no caso, aboliram o magistério, que seria um curso, entre aspas, técnico. Porque vamos pensar que antigamente, nas escolas técnicas, na tecnicista mesmo, que a gente está falando agora há pouco, na década de 70, as mulheres não participavam, gente. Os homens iam para as escolas tecnicistas e as mulheres faziam o quê? Magistério. Então, assim, faz parte do nosso movimento atual? Não, né? Vamos pensar. Hoje as mulheres, elas são o que elas quiserem. Aonde elas quiserem, não é verdade? Tipo isso, né, gente? Então, por que eu vou fazer apenas magistério? Ou eu faço magistério ou não faço nada. Opa, eu quero fazer muito. A mulher de hoje quer fazer muito. Então, não cabe mais aquele currículo, aquela política de formação de docentes que existia na década de 70. Como hoje assim, já a pessoa, eu só tenho um magistério e acabou, não tem mais nada. Exato. Né? Hoje em dia, não. Exatamente. Essa pessoa que tinha só magistério, Dri, hoje sente a necessidade da pedagogia. Porque ela não vai adiante. Porque se você vai entregar um curso na escola, particular do Estado, da Prefeitura, sei lá onde hoje em dia, para você se dar aula, eles não aceitam somente o magistério, né? Exatamente. Hoje em dia tem que ter o superior, né? Isso, eles pedem a graduação, que é o nível superior, que é a faculdade, que é o que vocês estão fazendo. É claro que a gente consegue identificar, como professor de muito tempo que eu sou, como coordenadores que eu converso ao longo desses quase 20 anos aí de aula, que a gente percebe que há uma diferença absurda para aquelas mulheres, porque não é só mulheres que fazem magistério, daquelas que fizeram magistério e depois pedagogia, e daquelas que fizeram apenas pedagogia. E é muito interessante isso, né? Por quê? Porque o trabalho antigamente, no magistério, ele era quase um trabalho de artesão. Não que hoje não seja, mas as professoras ou as tias, né, elas faziam muita coisa artesanalmente. Então, era o caderno do aluno, vamos pensar aí, agora é Páscoa, por exemplo, vamos fazer os coelhinhos, não é só ficar recortando EVA, porque nem tinha EVA, gente. Era a cartolina, era o papel cartão, né, era o fita crepe, e por aí vai, né, assim, gente. Então, precisava, sim, uma adaptação. Mas elas tinham muito mais, a gente percebe que elas têm muito mais coordenação fina e grossa, que a gente fala, do que os professores que são hoje formados em pedagogia. Isso é um defeito? Ele não é assim, o defeito, fala, nossa, não tem magistério. Não é isso.
tá? Mas, assim, é um diferencial. E sabe como que vocês podem melhorar essa parte, por exemplo? Sabe aquelas atividades de coordenação motora fina? Pratiquem vocês, professoras. É A muito famosa interessante. pinça, né? Isso mesmo, da pinça, da caneta, do Uhum. lápis. Ai, professora, eu não quero fazer isso, não. Beleza, sabe que outra coisa que vocês podem fazer? Que está numa modinha entre os adolescentes, que se chama lettering. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. 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 Lettering é uma técnica que existe de formas de escrita. Vou mandar para vocês o nome para vocês não perderem. Tá aqui. Lettering eu mandei para o grupo agora. Pesquisem onde vocês quiserem. O que é lettering? Põe aí. E aí, então, vocês verão que são algumas letras e desenhos que são feitas com... Por exemplo, eu quero escrever calendário. Então, ao invés de escrever calendário... A minha irmã faz esse curso, Pro. Faz? Faz. A minha irmã, que tem 18 anos agora, ela faz pela internet. Ela tem até as canetas próprias para você poder aprender e tudo, né? Isso mesmo, minha mãe faz, gente. Ela tá amando, porque você compra, legal, a folha é pontilhada para poder sair certinho, né? Nossa, ela comprou folha Depois- pontilhada? Depois escreve até em negócio de casamento, filho. É isso mesmo, é entre o negócio de canvas também no meio, enfim. Gente, é algo muito louco, assim. E é uma parte muito artística. E eu comecei a praticar com a minha mãe aí, de bobeira, gente, assim, tipo, não tem nada pra fazer, mãe, vamos escrever lettering, vamos praticar, não sei o quê. Aí ela me deu um joguinho de canetinha, não sei o quê, e eu comecei a praticar. Gente, minha letra mudou. Mas é mesmo. E pior que às vezes tem umas canetas que é mó molinha, né, Pro? Nossa, mas É canetas justamente lindas. para você poder ter aquela coordenação na mão, não apertar. Quem aperta muito as canetas não sai. Não, tem que aprender a não apertar. Isso mesmo. E aí tem as de brush, né, que são maravilhosas, né? E, enfim, e é uma técnica, mas pode fazer com caneta Bic também, que dá a mesma coisa. Dá sim. Então, não precisa comprar jogos de canetinha, que é muito bonito, é muito gostoso. E você acaba querendo fazer colorido, essas coisas, né? É muito legal, você pode fazer com marca-texto, qualquer cor, assim. Isso mesmo. Ela tá amando. Eu acho que ela paga R$22. É um curso que ela tá fazendo pela internet mesmo. É mesmo? Uhum. Ah, fala pra ela mandar, minha mãe vai gostar de fazer curso. Eu peço sim. Você manda pra mim, tá? Por favor, pra eu mandar pra minha mãe. Tá bom. A de 18 manda pra de 72. Maravilha. Mas é uma forma artística também. E isso está muito ligado para vocês que a pedagogia ela é uma arte também, né? Então a gente trabalha muito com essa parte artística. E ela tem que aflorar de alguma forma em vocês. Principalmente para quem quer trabalhar em sala de aula. Não estou menosprezando e nem segregando aí, né? Dividindo quem não quer participar, quem não quer trabalhar em sala de aula, que a gente até falou sobre isso na aula passada, né? Tem umas aí, né, tipo na Lúcia, tal, que não quer nada na vida, mas é um problema dela, né? Né, Ana? Esqueci de brincar com você hoje, então deixa eu aproveitar esse final de aula para dar, né? Por que eu não quero nada com a vida? Você, filha, fica aí com essa cachumba, colocando essa máscara no pescoço. Cachumba, né? Vamos lá. Propostas curriculares dos estados e municípios. Tem diferença? Claro que tem, né, gente? E quem é que faz essas adaptações? Por exemplo, o mesmo livro didático que é utilizado no Norte e Nordeste é utilizado no Sul? Não. Por quê? Porque existe uma diferença regional, primeiro. Uma diferença... Lembra que eu falei no começo? De até aquelas piadas internas de cada região? Sim, existe, né? Existe o regionalismo, existe, por exemplo, os textos são mais simpáticos para o Norte e Nordeste e outros mais simpáticos para o Sul e Sudeste. Tá bom? Quem faz essa adaptação e essas escolhas? Secretaria da Educação. Não é a escola. É a Secretaria da Educação.
porque aí ela manda imprimir depois os livros daquela editora daquele jeito, tá bom? Vocês já repararam que todo começo de ano em escola a gente recebe muito livro didático? São as editoras que mandam para os professores daquelas escolas para elas escolherem o livro que querem adotar para o ano seguinte. Vocês ganham livros, mas em breve vocês jogam fora. Porque a gente tem tudo na internet hoje. Mas existem, é necessário, por exemplo, eu tenho alguns ainda que eu gosto de recortar a imagem, recortar a poesia, o texto, um exercício e outro, tá? Isso é bem legal, tá bom? Ter como um apoio pedagógico, que a gente chama, tá? A elaboração curricular de cada instituição de ensino, e aí então a gente fala, claro, do PCN, pode ser usado como recurso à elaboração do currículo escolar definido pelo PPP. O que é PPP? Política. Não, peraí. Política. Não, político, né? É o projeto político pedagógico. Ai, que... Muito bem, parabéns. Nossas alunas. Sei, viu? Sei, viu, dona Nossa, foi a Ana Glória? Lúcia que falou? Lógico, Retiro o que eu disse. projeto político pedagógico, é o que a gente faz lá, na creche. Isso Abusada. Nossa! Arrasaram, hein? A Pro trocou Projeto o nome político da Ana. pedagógico. Muito bem. Bom, É é onde claro. tem as metas, os Ah, objetivos, né? isso. As considerações finais. Ah, E como você vai desenvolver o trabalho, tem acho que o calendário escolar das atividades que vai dar o ano inteiro. E é onde você pode ter mudanças, você pode mexer no projeto a hora que você entender, sei lá. Diz a supervisora que você pode fazer reformulações. Ganhei 10. Obrigada. nossa, gente. Você está formada, Ana Lúcia, parabéns, seu diploma. É. Só que não. Muito obrigada. Né? Não, tá certinho. O que você disse tá certinho. Se caísse somente essa questão na prova, você ia tirar 10. Mas eu, infelizmente, não vou dar essa questão. Abusada. Agora, sabe o que eu não entendi naquele projeto político pedagógico? Que tem as metas do longo, médio, curto prazo. Isso que eu não entendi até hoje. Tá. Então, vamos lá. Por exemplo, o que você quer que aconteça daqui uma semana com os alunos? Então, esse é o curto prazo. Isso. O que você quer que aconteça daqui 6 meses? É médio prazo. Não. E aí, daqui longo prazo, Não. seria daqui uns 10 meses, mais ou menos. Ah, Lá tá. no Então, final, seria sabe? No final. praticamente um ano. Isso. Vamos supor que você vai começar de fevereiro até dezembro, E seriam as considerações finais, é isso? As considerações finais, na verdade, assim, eu esqueci de falar algumas coisas, eu vou colocar aqui na consideração final, né? Uhum. Mas, na verdade, quando a gente pensa em um objetivo a longo prazo, é assim, daqui 1 ano ou daqui 8 meses, como que esse aluno vai estar ou o que será feito com esse aluno? Será que daqui 8 meses eu vou fazer a festa de encerramento da escola? Ah, entendi. Onde tem essas confraternizações que hoje em dia mudou algumas coisas no currículo, não é isso? E quando a gente pensa em pandemia, a gente não pensa em comemoração nenhuma. Não, verdade. Ai, Ô, professora, mas dentro desse PPP, quem mexe, quem movimenta são os coordenadores? Sim. Coordenação e direção. Ah, certo. Tá? Professora, mas o nosso lá, os professores também têm... Também fazem parte. Eles fazem participação por causa da carta de intenção de cada aluno. Não, de cada aluno não, do planejamento que foi do ano todo, né? Das atividades. Não é isso? Então, que depende também da instituição.
Eu posso fazer um projeto político, pedagógico, pensando apenas nos meus objetivos, nas minhas metas, como pedagoga, de forma ampla. E eu também posso fazê-lo de forma individual. Por exemplo, cada professor faz o seu planejamento. Isso, lá é assim, cada um tem seu planejamento, aí tem a carta de intenção, cada um tem a sua turma, e num todo tem a carta de intenção e a carta pedagógica, que elas fizeram o ano passado os dois. Ah, tá. E A foi carta de incluído intenção no plano. qual é a sua intenção com esses alunos? Isso. Né? O que você E quer a carta fazer com eles? pedagógica é o que já foi. A carta É o pedagógica, resultado. ela pode ser, não que já foi, mas assim, o resultado de forma mais técnica. Porque Assim, vamos supor, elas fizeram um planejamento das atividades do ano inteiro, certo? e depois elas fizeram, igual elas fazem um diário delas lá, Das observações, das isso, considerações. das observações, porque pra gente é o diário de bordo, né, que eles falam. Tá. E eu acho que seria o planejamento todo, e elas vão discutir sobre se teve a desenvoltura, o desenvolvimento de cada criança, não é isso? Então, o seu mas o meu não entendi. Cada lugar é de um jeito, é isso? Então, assim, por exemplo, o PPP eu nunca participei, mas eu já ouvi falar porque eu queria saber o que era. E eu estudei na pedagogia. Então, assim, existem formas de fazer o PPP com a coordenação, direção e participação de um ou outro professor. Por exemplo, no particular, a gente chama os coordenadores de área. Área, exatas, humanas, biológicas. E aí, então, a gente discute o que vai ser abordado naquele ano para aqueles alunos. E aí, então, a gente pensa em áreas, conhecimentos de áreas. Tá bom? E aí, os professores trazem os seus projetos e o seu planejamento de aula. Todos eles são maleáveis, são flexíveis. Esse PPP, ele não é flexível assim, porque há uma discussão muito grande de poder remanejá-lo, de poder arrumar, de poder mexer. É difícil de conseguir. Depende da supervisão, Ana. Eu acho que você está com, assim, uma sorte bastante grande. Oi? Com a sua supervisora. Do quê? Não entendi. Dentro do seu projeto para conseguir mexer no PPP. Apesar que ela mexeu esse ano, acho que foi pouca coisa, porque ela só mexeu para poder incluir sobre a Covid-19, como que foi, agora entrou. Isso. A interação das crianças com os pais. Isso. Então, é por isso que houve mudança. Isso, por isso que houve mudança. Porque ele é, assim, meio engessado, sabe, assim, o negócio? Ele é meio rígido, assim. Ele é feito e criado no começo do ano, é isso? Isso mesmo. Sim. Não, ele é feito no finalzinho do ano. Porque quando a gente termina o ano letivo, a gente já tem que enviar uma documentação, que é esse, juntamente com um calendário pedagógico, para a supervisão, para ela falar assim, olha, tá tudo certo para o ano que vem. Então, quando a gente inicia o ano letivo, que chamam a gente para fazer essa parte de elaboração de planejamento, a gente já tem no dia 12 de janeiro, 18 de janeiro, sei lá, o dia que foi, a gente já tem o calendário prontinho desse ano, do ano letivo. Que ele foi feito em novembro do ano passado. Sim. Tá bom? Mas quem faz isso é coordenação pedagógica. Vocês podem ser coordenadoras pedagógicas. Só que para serem, eu acho que seria muito interessante vocês fazerem uma especialização. Porque existe essa parte toda de legislação, que ela é muito importante. Entendeu? Ô, professora, então esse projeto... Né? Oi? Pode falar, cara. Esse projeto, então, ele é entregue na diretoria de ensino, após, quando ele é concluído? Sim, sim. Tá. Sim. Todo documento, na verdade, assim, até os diários que são entregues no final do ano, são todos eles entregues para supervisão, na Secretaria da Educação, ou na subprefeitura, enfim, depende de onde que você está, na diretoria de ensino, enfim, né? Para que haja um aval, um ok da supervisora, de alguém que é a mais do que o diretor da escola.
que normalmente é o supervisor, e acima do supervisor, que eles chamam hoje de diretor. Não, delegado, né? Delegado de ensino, tá bom? Não, diretor de ensino, né? Mudou o nome, era delegado e é diretor, porque antes era delegacia de ensino e agora não é mais delegacia de ensino. O nosso é diretoria regional. Oi? Diretoria regional. Da educação. Isso Da mesmo. educação. Então agora é diretor de ensino. Isso. Não mais delegado. Não mais. Diga, amor. Quem é que ia perguntar alguma coisa? No nosso tem o plano de trabalho, que ela pede. Certo. É o plano de trabalho do SEI e da ONG. E depois que ela pede para a gente colocar o PPP, que aí já é que tem que colocar as normas e as diretrizes, junto com o currículo integrador. É um trabalho e tanto. Essa parte é muito gostosa também, né, Ana? Não sei se você gosta, eu acho muito legal. É bem discutido mesmo, viu, o negócio, viu? É por isso que eu gosto. É que cada um tem umas ideias diferentes da outra, né? E é muito interessante ficar ouvindo as ideias, porque elas agregam sempre alguma coisa. A gente sempre utiliza essas ideias no ano seguinte, com a série seguinte, enfim. Elas nunca são jogadas, descartadas, assim, como se fosse lixo mesmo, sabe? Eu acho muito legal isso. Por isso que eu gosto dessas discussões, esses debates. A senhora já teve aquele, não sei se a senhora já teve, não sei se a senhora teve indicadores de qualidades que os pais Não. são convidados a participar, eles entram também no PPP? Não. Ou é só em redes assim da prefeitura conveniada? Eu acho que é rede conveniada, só ao terceiro setor. Ah, entendi. É isso. Tá bom. Porque existe uma qualidade que tem que acontecer de alguma forma, e quando a gente fala de qualidade no estado e na prefeitura, a gente pensa em Saeb e Saresp. A gente não pensa numa quantidade ou qualidade dessa forma como você está falando, entendeu? Que eles convidam os pais para poder participar, para ver o andamento da unidade, sobre as crianças que estão bem localizadas, assim, no estado, se os pais estão de acordo, se preferem mudar alguma coisa, e isso também entra no PPP. Isso daí acho que foi em 2016, 2017, eles começaram indicador de qualidade. Ter indicador. Isso é muito interessante e muito importante também para vocês melhorarem, né? Mas para vocês perderem projeto também é ótimo, né? É verdade. É isso aí. Bom, meus amores, eu vou encerrar a aula por hoje. Olha, 9h30, que bonitinha. Vamos